Atualmente, tem se discutido muito a respeito das fontes de energia renováveis e o modelo da atual captação. A sociedade ainda não percebeu, né, a necessidade dos países, não vou me referir só ao Brasil, dos países terem uma matriz energética limpa e renovável. Como foi no início na Alemanha, né? Será que funciona? Há 2 anos atrás, ainda estamos explicando o que significa a palavra fotovoltaica. A gente percebe isso claramente, assim, o tipo de pergunta que chega até o ideal, né? Então as pessoas, o nosso Fale Conosco, ele é muito movimentado desde o começo, e no começo as pessoas queriam saber, eu quero um projeto, mas eu não sei, né, como que é. Hoje elas já mandam e-mail perguntando especificamente o que querem. Nós estamos lançando no próximo mês um concurso latino-americano em eficiência energética e energia renovável, lançado em todos os países da América Latina no mesmo dia 13 de julho, e um instituto que está aqui, na Trindade, né? Tão perto de todos, tão fácil de ser acessado, né? Mas nós não conseguimos ainda nos aproximar de algumas empresas catarinenses, o que eu acho, né, sinceramente lamentável. Diferente dos métodos adotados por nossos governos, a procura por fontes de energia renováveis é um dos principais temas para os próximos anos. Então eu vejo assim que o estado de Santa Catarina tem sim possibilidade nessa área de levar a energia do sol para o campo e fazer dela, né, um instrumento de agregar valor à própria propriedade e também de ter uma condição de produção de energia muito mais sustentável que a que atualmente se utiliza, né? As pessoas procuram porque hoje no setor energético o ideal está se consolidando bastante, principalmente na área solar, como referência no assunto. No programa de hoje, o projeto que nasceu em Florianópolis e busca fomentar as energias renováveis na América Latina. O Sustentar está começando agora. Segundo a ONU, 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica. Com isso, foi lançado o projeto Energia Sustentável para Todos, que visa atingir 3 metas globais até 2030. Acesso universal a serviços energéticos modernos, a duplicação da eficiência energética e o aumento na distribuição de energias renováveis no mundo. Um projeto que foi concebido no primeiro ano do Instituto, que é aquele que eu me referia já anteriormente, que é do concurso em eficiência energética e energias renováveis. Nós fizemos um projeto piloto que foi lançado aqui em Santa Catarina. Eu pessoalmente praticamente visitei todas as universidades que se tinha na época. Depois levamos ele a um concurso nacional, depois para o Mercosul, hoje ele está em toda a América Latina. Só para ter uma ideia e tentar mostrar, quantificar um pouco do que já foi feito, nós já recebemos mais de 200 trabalhos de pesquisa nessa área. Já publicamos 4 livros em português e em espanhol com os melhores trabalhos de cada país. Então eu acho que tudo isso mostra, né, que a gente está bem focado e que tem rumo e está no caminho certo. As pessoas procuram porque hoje no setor energético o ideal está se consolidando bastante, principalmente na área solar, como referência no assunto. Então a gente recebe pedidos de todos os lugares, assim, do Nordeste mesmo, talvez tendo outras instituições que façam um trabalho parecido com a gente, mas eu acho que se deve muito ao que a gente criou nos últimos anos, ferramentas gratuitas. Então as pessoas não precisam pagar pelo conhecimento, né? E a gente tenta promover esse diálogo. Então a gente vê aonde tem uma demanda, se a gente pode atuar de alguma maneira, a gente atua. Dessa forma, o Instituto Ideal buscou ampliar a discussão sobre as matrizes energéticas. É um projeto de 2007, quando ele foi criado, mas a discussão e a necessidade de um instituto semelhante a esse é bem mais antiga. Ela já remete para o meu tempo, inclusive, de congressista, onde nós já atuávamos nessa área
na Câmara Federal, e também onde a gente identificou a dificuldade que é se debater temas como esse, que vão além dos mandatos, dentro da Câmara. Não há uma disposição, há uma dificuldade muito grande, e me parece que o lugar adequado para esse tipo de proposta que a gente trouxe para dentro do Instituto é fora da Câmara. A Câmara tem uma visão muito imediatista e questões que vão além do mandato dos parlamentares têm dificuldade de prosperarem lá dentro, né? Os próprios cursos, as pessoas querem se capacitar. A gente não tem como oferecer hoje cursos, mas a gente conhece algumas empresas, então no site do Ideal tem uma lista ali de cursos, né, que a gente tenha conhecimento, que as pessoas podem fazer. Então a gente vai organizando esse conhecimento disperso, né, que antes estava disperso. A minha área de atuação aqui no Instituto é gestor do Fundo Solar, que é um novo produto, uma nova parceria com um parceiro alemão, que conseguimos um fundo perdido para incentivar o mercado brasileiro na área de microgeração fotovoltaica. A gente precisava ter na internet essas ferramentas de uma maneira bem acessível, e o segundo motivo é a questão também de reduzir o papel, né? É muito mais difícil, a gente sempre é bom ter um material impresso, mas, por exemplo, essas cartilhas, a gente trabalha para distribuir elas gratuitamente para as empresas que atuam no setor, mas a gente tem que mandar. Então, é transportadora, é mais custo, é papel, é emissões de dióxido de carbono, então tudo envolve uma logística que, estando online, a cartilha já tem uma versão online muito mais completa e interativa. Então, de lá você já linka para o simulador, você já linka para a resolução da ANEEL, se você quiser. Então, ela te proporciona uma gama de informações, é uma ferramenta hoje muito mais interessante e também pelos jovens, né? Então, se a gente quer trabalhar uma coisa que a gente vê que é no futuro a energia solar vai estar presente na vida de todas as pessoas, né? O que a gente acredita, os jovens têm que estar muito conscientes disso. Inicialmente se pensou ele é privado, né, sem fins lucrativos, e se procurou também se desvincular o máximo possível de órgãos públicos e de governos, e se focou a questão da América Latina. Desde o início, tanto é que Ideal é Instituto de Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina. E por que América Latina? Porque a América Latina tem um potencial muito grande na questão de energias renováveis, seja solar, eólica, da própria biomassa. E também a gente tinha uma leitura, e eu acho que estava correta, que as dificuldades que se tinha de avançar com esses temas no Brasil, nos países vizinhos também deveria até ser maior. Então a gente procurou não apenas conhecer a nossa realidade, mas também avançar nos países vizinhos e levar essa contribuição até eles. A seguir, conheça o projeto América do Sol e saiba mais sobre energia solar fotovoltaica. Disseminar a informação sobre a energia solar e incentivar o uso de painéis fotovoltaicos são alguns dos pilares que norteiam o projeto América do Sol. O projeto América do Sol ele tem como objetivo promover a energia solar fotovoltaica no Brasil, né, disseminar esse conhecimento. A gente hoje está trabalhando bastante com a questão de divulgação, então porque a gente nos últimos anos fez algumas pesquisas de mercado com a população e identificou que havia uma confusão de termos, né? Então a gente falava energia solar no Brasil, as pessoas achavam que era aquecimento de água, então se referiam a placas que já viram em residências ou edifícios, enquanto que é um tema muito novo no Brasil, a energia solar fotovoltaica, que é aquela que gera eletricidade diretamente a partir dos raios solares. Então a gente começou esse trabalho educativo com materiais de divulgação online e impresso, né, como o simulador solar, as cartilhas educativas, e cada vez tem fortalecido mais e ajudando a disseminar hoje o foco.
Então eu vejo que essa aproximação que a gente está fazendo e esse esforço no sentido de desenvolvermos com a academia, o que é o concurso? O concurso é uma forma concreta de aproximação com a academia, porque além dos alunos, nós premiamos o professor que orienta aquele aluno, também como forma de motivação. Então, com isso, a gente imagina que vai criar uma massa crítica, né? Tanto no colégio quanto nas universidades, que passem a compreender a necessidade de se propor e de se estudar e de se pesquisar fontes de energias renováveis. Então, com isso, a gente imagina, né, que num futuro próximo nós vamos ter em cargos de decisão, bancos de fomentos, empresas estatais, ministérios, pessoas que se sensibilizaram, né, e que se comprometeram com essa nova forma de encontrar energia no planeta. Então, isso é muito positivo. Percebe isso claramente, assim, o tipo de pergunta que chega até o ideal, né? Então as pessoas, o nosso Fale Conosco, ele é muito movimentado desde o começo, e no começo as pessoas queriam saber, eu quero um projeto, mas eu não sei, né, como que é. Hoje elas já mandam e-mail perguntando especificamente o que querem, então a gente vê esse conhecimento, a questão do interesse, o tipo de dúvidas também, então tá passo a passo, né? Bem gradual isso, então a gente vê que há muito potencial ainda por algumas partes do Brasil também, como nós somos muito pequenos, estamos localizados no sul, a gente não consegue muitas vezes atender a demanda, então o ideal é chamado para eventos em diversos lugares do Brasil e a gente não consegue atender mesmo tendo, né, esse interesse por mais informação. Vai se fugir um pouco daquela produção tradicional de energia, muitas vezes questionável sob o ponto de vista ambiental, e começa a se introduzir dentro da matriz energética dos países a questão de uma energia sustentável e diferenciada. O América do Sol tem, primeiro, como eu falei, as informações, então ele conhece o que é tecnologia, e lá também ele vai encontrar os produtos que a gente lançou, principalmente desde dezembro desse ano, né? Então, um dos produtos, como eu falei, é o mapa de fornecedores de empresas do setor fotovoltaico, que o link é www.americadosol.org/fornecedores. Nesse link, a pessoa encontra empresas que estão atuando no Brasil. Hoje a gente tem mais de 200 empresas cadastradas, então desde pequenas, às vezes 1 ou 2 engenheiro eletricista mais que já são especializados no assunto, até fornecedores internacionais. É o caso, por exemplo, dos fornecedores, né? A gente viu que não existia no Brasil um mercado bem identificado, um local online onde as pessoas pudessem encontrar uma empresa. Então as pessoas mandavam e-mail pra gente, olha, eu quero instalar um sistema na minha casa, como é que eu faço? Achavam que o Instituto Ideal fazia, né? Então tinha um pouco de confusão também, achavam que era uma empresa. A gente não faz, mas a gente não tinha o que responder, que a gente não indica nenhuma empresa em particular, mas não podia deixar a pessoa sem resposta. Então a partir disso a gente criou um mapa de empresas, o mapa do Google, que a pessoa entra e procura na sua cidade, né, onde que está uma empresa mais próxima, tem o perfil que ela faz, o contato. Então é uma ferramenta que hoje está tendo muito acesso, muito interesse, assim, por causa justamente disso, né, que a gente não conseguia chegar até o Nordeste, por exemplo, mas com a ferramenta a gente está, de certa maneira, auxiliando, né? Então, eu desenvolvi com o nosso parceiro, primeiro as regras do fundo, as diretrizes, e fechei o contrato com ele. Ele disponibilizou 25 mil euros, aproximadamente 65 mil reais, com que podemos apoiar agora pequenas instalações fotovoltaicas até 5 kW integradas em edifícios no Brasil inteiro. Então, o fundo foi lançado no nosso evento Energia Mais Limpa, no seminário em maio, e chegaram já as primeiras solicitações para o fundo e está tudo disponível no nosso site americadosol.org/fundo solar. Aí tem as diretrizes, tem as fichas de solicitação e explica como funciona, como são as regras do fundo. E a ANEEL gostou do material e ela inclusive usa hoje, então nos pediram recentemente mais 500 cartilhas impressas que querem distribuir na Câmara de Deputados
que foi uma solicitação também da Câmara. A ANEEL também utiliza na ouvidoria, então se as pessoas entram em contato pedindo informações, eles mandam esse material. Então, para a gente foi um passo bem importante assim, ter esse reconhecimento, né, de que o trabalho foi bem feito e que ele está dentro, a gente não está falando nenhuma besteira aqui, né? Ele pode procurar primeiro informação no site, como funciona. A ideia é como incentivar o mercado brasileiro na área fotovoltaica é que entra em contato e solicita antes de realizar a instalação fotovoltaica. Porque aí, se ele já tem instalado, não é uma ferramenta de incentivo, né? Então, ele entra em contato, tem uma ficha de solicitação, preenche essa ficha, envia por correio para o Instituto Ideal, entrega o orçamento da instalação que ele pretende fazer, depois entra numa fase de análise, aí eu vou calcular de quanto apoio financeiro vai ter pelo fundo, que são entre R$1.000 e R$5.000 por instalação. No próximo bloco, a busca por uma energia limpa em detrimento dos meios atuais. A luta dos atuais governantes é encontrar um quadro que possibilite uma reserva energética. São países que têm dificuldade de atender às demandas já existentes. São países extremamente frágeis sob o ponto de vista da matriz energética. Então, o país nessa condição, ele está muito mais aberto a receber outras sugestões energéticas, né, para atender essas necessidades. Então, a gente tem tido assim, um diálogo muito mais próximo com esses países que com o próprio Brasil, né? O Instituto Ideal mostra que é possível oferecer energias limpas na matriz energética. O Instituto teve uma das primeiras parcerias, foi inclusive com o Parlamento do Mercosul. Estamos firmando agora uma parceria com a OLAD. Para quem não sabe, a OLAD é a Organização Latino-Americana de Energia, que engloba todos os ministérios de Minas e Energia da América do Sul, América Central e Caribe. Portanto, eu acho que a gente tem assim conquistado espaços fruto desse trabalho que a gente está realizando. Eu acho que isso é hoje o nosso grande patrimônio. A GIZ, que é o braço técnico do governo alemão, ele trabalha numa cooperação concordando de um programa que foi elaborado em 2008 entre Brasil e Alemanha na área de energia. Então, a GIZ atua aqui em várias instituições e, em meu caso, como cooperante, eu dou um apoio diretamente para uma instituição brasileira. A gente teve uma relação muito interessante com a ANEEL nesse processo, porque a gente teve desde o começo uma preocupação de que o material estivesse de acordo ao que é a resolução, né? Porque ele é baseado na resolução 482, que foi publicada em abril do ano passado pela ANEEL, que ela facilita, né, ela reduz as barreiras para a conexão à rede de mini e microgeração. Então, pessoas técnicas da ANEEL nos acompanharam, revisando o material, então a gente produzia o material, mandava, olha, isso está correto ou não. Então, todo esse apoio e, no segundo momento, então, a gente solicitou a eles que tivesse o apoio institucional, né? Vou dar um exemplo vizinho aqui nosso, o Uruguai, né, que é um país até por necessidade energética, está muito mais aberto a acolher esse tipo de ideia que o próprio Brasil, né? O Brasil, de uma certa maneira, tem uma matriz energética bem distribuída, nós temos hidráulica, hoje usamos um pouco do bagaço de cana, os parques eólicos começam a ser implantados no Brasil, alguma coisa muito pequena ainda em termos de energia solar, temos um pouco de carvão, que é um outro assunto, temos um pouco de energia nuclear, que é um outro tema, mas, de uma certa maneira, o Brasil tem uma matriz
confortável, eu diria assim, sob o ponto de vista de atender a demanda que o país tem. O primeiro benefício que a gente vê é a questão de não precisa uma área dedicada, como uma outra fonte. Então, por exemplo, quando você vai construir uma hidrelétrica ou mesmo um parque eólico, você precisa ter um terreno, uma área grande. A fonte solar, você só precisa ter sol disponível e adapta daquela maneira. Então, quantos telhados a gente tem no Brasil hoje que poderiam receber essa tecnologia? Isso daí soma-se a isso a questão de ser descentralizada, né? Então, você está gerando onde consome. Então, por exemplo, aqui de dia, se eu estou com um dia muito quente lá fora, eu vou ligar o ar-condicionado. E ao ligar o ar-condicionado eu vou consumir muito mais energia. Se eu tivesse um painel, eu vou diminuir a minha demanda de carga até da rede, então eu vou aliviar a rede de distribuição e vou estar sendo bem eficiente, gerando uma energia limpa e centralizada não, descentralizada, né? O oposto. Então isso é um dos grandes benefícios hoje da tecnologia, né? Essa versatilidade. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Porque eu também não cheguei no Instituto de paraquedas, né? A gente já tinha uma longa experiência na área do setor elétrico, na área de planejamento, que era a minha origem inicial, profissional. Também teve uma passagem por Câmara de Vereadores, Congresso Nacional. Tudo isso te dá uma condição, né, de entender melhor as coisas e de focar melhor o que você busca, né? Então para mim não está sendo nenhuma surpresa, né? Eu tinha certeza que o Instituto tinha um espaço para ele existir, tanto é que esse espaço está hoje consolidado e que a gente tinha também uma possibilidade de dialogar com países vizinhos, com empresas desses países, com o governo desses países, com o parlamento desses países. E a gente faz o link com outro produto que a gente lançou, que é a cartilha Como Faço para Ter Eletricidade Solar em Minha Casa. Então essa cartilha tem uma versão digital e uma impressa. Então, se a pessoa saiu do simulador, quer saber mais como conectar a rede, né, que eu falei, como é que eu faço para ter um sistema na minha casa, conectar a rede, tem que ligar para a distribuidora, como é que vão me atender, é um universo que a gente não está acostumado. Então, na cartilha tem passo a passo o que você deve fazer. Além de explicar o que é isso, qual o tamanho do sistema que você pode conectar na rede, como é que eu faço quando não tem luz, eu vou pagar a conta de luz no mês ou não, como que vai ser o desconto. Então, tudo isso a gente explica, que é o site www.americadosol.org/guia-FV, FV maiúsculo. E as pessoas então vai o link, onde ela achar importante, ela vai clicando lá e vai tendo esse conhecimento.